Já estamos de volta com Redação Novo Tempo e olha só, há 11 anos o Brasil vem registrando um número menor de mortes no trânsito, graças a campanhas da mídia, né, contra o álcool, mas principalmente pela aplicação da chamada Lei Seca. Quando fala, né, propagandas contra o álcool, é o consumo de álcool e depois a pessoa dirigir, né? Porque propaganda de álcool tem para tudo quanto é lugar aí. No entanto, apesar das constantes quedas, as taxas de mortalidade no trânsito do país ainda estão acima das taxas europeias. Um outro dado não tão animador é o fato de que cerca de 24% dos brasileiros dirigem alcoolizados. E com o feriado de carnaval, né, que já está rolando aí, o feriado é na terça-feira, em algumas cidades é facultativo, mas o pessoal já saiu para viajar, né? Então a preocupação e a atenção das autoridades e dos motoristas deve ser ainda maior. Olha, só como um balanço do último carnaval, tá? Para vocês saberem, balanço da Polícia Rodoviária Federal. Então, isso aqui não tem dados de estradas estaduais, mas, enfim, só de estradas federais. 87 mortes e 249 acidentes graves no Carnaval de 2018 em estradas federais. Agora, vale destacar que as estradas federais são minoria, né? As pessoas se deslocam para curtir o Carnaval em estradas estaduais. Exatamente. E até dentro das cidades. Exato. Então, esse número com certeza é muito maior. Os números são maiores. Agora, tem uma coisa que a produção fez um levantamento que eu achei muito interessante. No início aqui do texto que eu fiz, mostrou que acho que 24% dos brasileiros consomem bebida alcoólica e dirigem. Só que tem um outro dado, que foi uma pesquisa feita pela Heineken, em 10 países. Heineken é a empresa de fabricação de cervejas, né, etc. Mostrou essa pesquisa que 68% dos adultos declaram dirigir após beber. E nessa pesquisa da Heineken, então esse número europeus? é do mundo, tá? Em 10 países. Em 10 países europeus. E o Brasil tem um índice similar ao índice global. 65% dos brasileiros afirmaram essa mesma pesquisa já ter passado por essa situação. Então, assim, é uma diferença grande, né, do primeiro dado que eu trouxe para esse, mas obviamente são grupos de pesquisa diferentes, né, os processos diferentes, mas seja 24% que bebem e vão dirigir, ou 68%, ou no caso 65% dos brasileiros, é muito alto, né, a quantidade de pessoas que, tipo, acha que não, tá tudo certo, eu vou beber e vou dirigir numa boa, né? E olha que você vê que os acidentes diminuíram, né? Aqui no Brasil, aqui sim, no Brasil. depois da Lei Seca. Imagina, se a gente tem um número tão grande ainda, imagine como que não era antes dessas campanhas do Maio Amarelo, e das campanhas de Lei Seca, do trabalho, né, da Lei Seca. Agora, vocês acham que essa questão que tem a ver com essa quantidade de mortes no trânsito tem mais a ver com segurança nas estradas ou mais a ver com cuidado por parte do motorista ou falta de cuidado por parte do motorista? Com certeza, né? Porque quando nós falamos de álcool, nós estamos falando de alguém que está consumindo álcool que tira toda a atenção, visibilidade da estrada. As estradas não ajudam muito, né? Vamos pensar nas estradas. Se você for olhar São Paulo, tudo bem, né? Mas eu morei muito tempo no Paraná, no interior do Paraná, na região sul, ou mesmo quando você cruza de um estado para o outro, do Paraná para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, as estradas são terríveis, é muito difícil você conseguir uma estrada com visibilidade, com boa trânsito, sinalização. com boa sinalização, né? Então são altos índices de acidentes naquela região, principalmente quando sai ali de Maringá para Curitiba, que é a região norte, ali para o centro, né, para a capital do estado. Então, a gente percebe o alto índice de acidentes naquela região. Agora, imagina alguém que eu acho que não consegue ter essa visibilidade. Os dois são um problema. Não é o problema da estrada ou o problema do condutor. Eu acho que é as duas coisas, porque é isso, né? Tem muitas estradas por aí que estão em péssimas condições. Mas, infelizmente, também tem condutores aí que o carro é uma arma na mão dessas pessoas. Eu estou lembrando de uma situação específica que eu vivi umas semanas atrás. Eu saí com a minha esposa para a gente comemorar um final de semana e a gente ficou numa pousada no interior de Minas. E aí tinha um senhor lá que cuidava da pousada e aí
ele falou pra gente assim, olha, amanhã eu vou, foi o final de semana, né, era domingo, ia cedo no domingo. Ele falou assim, amanhã eu vou num churrasco com os amigos, eu vou beber todas e depois vou voltar dirigindo. E riu. Aí a gente ficou meio assim, tipo, oi? Ele tá falando sério? Como? Ele, não, mas eu não vou provocar perigo pra ninguém, só pra mim, porque eu vou vir por uma estradinha que é pouca gente, não tem, é meio que no meio do mato e tal, então tá tranquilo. Aí eu fiquei pensando, gente, tipo, a pessoa tá tranquila de se expor à morte de uma maneira assim, tão intensa, exatamente porque ela não vê da mesma maneira que talvez a gente esteja vendo, olha, não é um perigo muito grande. Problema. Dá para ir, só que tem que ir com Eu vejo calma. alguns pontos nesse negócio de acidente de trânsito relacionado à bebida alcoólica, né? Lógico, não estou justificando que possa beber e dirigir, eu acho que inclusive é uma burrice, se eu posso chamar assim. Mas os números geralmente vêm da Europa, onde as estradas são fantásticas, bem iluminadas, bem sinalizadas, existem possibilidades de que o pedestre se locomova por uma estrada com segurança. A gente pensa em estrada para carro, exclusivamente para carro, mas elas devem ser pensadas também para pedestres, ciclistas e tal. Além disso, na Europa o cidadão consegue comprar um bom carro por um preço mais baixo, o carro tem uma série de artigos de segurança que aqui os nossos carros não têm, o preço é elevado, daí o cara dirige aqui um carro velho, ruim, sem nada de segurança, numa estrada péssima, mal iluminada e mal sinalizada, ainda sob efeito de álcool, isso gera uma série de problemas. A gente, como brasileiro, culturalmente, eu não gosto de generalizar, mas culturalmente, a média, o brasileiro não gosta de respeitar a regra, inclusive quando tem regra fica mais gostoso de desrespeitar, e a punição, por mais que venha crescendo, a punição ainda é baixa, a multa ainda é aceitável, a lei não exige uma detenção, quem sabe uma coisa mais grave. Leis duras resolvem boa parte do problema, né? Leis duras, se o condutor... Tem vários projetos para tornar o consumo de álcool aliado à direção crime hediondo, enfim, aumentar a pena, uma série de coisas. Isso eu acho que já ajudaria bastante também, mexer no bolso e no medo, na coragem, no caso, né? Mexer na coragem. O cara sabe que vai ter impunidade e facilidade para pagar. Sim. E uma outra coisa, já que que a multa é baratinha, supostamente baratinha, talvez aumentar o imposto sobre a bebida alcoólica já seria um bom mas aí passo. você mexeu num ponto... Exatamente. Daí mexe com o lobby, né? Aí você mexeu num ponto muito difícil de acontecer, né? Mas é mais a fácil segurança, a gente tem que... Uma das bandeiras do nosso governo eleito, não só do Executivo, boa parte da Câmara, a bancada com mais votos foi a do PSL, a que teve um crescimento maior foi a do PSL, defende justamente bandeiras contra crime, contra violência, valores tradicionais que envolvem a abstenção, chamamos assim, de bebida, de cigarro. Alguns produtos deveriam ser muito mais taxados. Países que vêm buscando coisas desse tipo já fazem isso. A Rússia taxa bebida alcoólica e bebida açucarada, mas de um tamanho da taxa que a pessoa quase não consegue comprar. É supérfluo, não faz diferença nenhuma para o cidadão. A gente podia, inclusive, aumentar a taxa e o tributo em alguns produtos desse tipo e reduzir tributos em alguns outros produtos, né? A gasolina, por exemplo, tem um tributo altíssimo, que podia ser reduzido. Mas aí a gente vê os interesses particulares comandando aí. Aí chama lobby, né? Aí a própria Heineken que domina a FEMSA, enfim. Agora, uma coisa que você falou legal comparando com a Europa, mas também tem a semelhança com o índice global, né? E isso também Sim, é um número alto. Porque, em contrapartida, também tem países que as condições não são legais e a gente está ali também, né? Agora, falando em comparação em nível global, tem uma curiosidade que a produção trouxe aqui, que é o seguinte. No mundo, só 5 países são intolerantes a qualquer dose de álcool ao volante. Só 5. Eslováquia, Hungria, Paraguai, Uruguai e quem mais? Brasil. E o Brasil. E o Brasil. Só que, apesar do Brasil estar nessa lista,
ele também é o terceiro do ranking mundial de mortes no trânsito. Como Faz lidar? sentido. Então, assim, né, o que está faltando, né? A gente acabou de seguir falar, Exatamente o que ele brasileiro falou. não gosta de seguir lei. Exatamente o que ele falou. Agora, Segue lei quando mexe no bolso. Quando mexe no bolso, a gente Aí segue lei. sim. E tem uma coisa também que eu acho que, eu não sei também, né, a nível nacional, qual que é a situação. Mas também tem que ter aquela questão de da fiscalização ser mais forte. Muitas vezes não tem nos uma lugares. coisa é você ter uma lei, outra coisa é você fazer a lei ser cumprida. É isso. Exatamente. Tem aquela Eu famosa lei para inglês ver, né? Pra A gente inglês tem o ver. negócio do bafômetro. Ah, vamos pôr medo com o bafômetro. Milhares de cidades nem bafômetro tem. Não tem. Jacareí não tem bafômetro. Olha, quando eu fui com o Reginaldo, quando ele foi para Salvador pela primeira vez, Explique para o ouvinte e telespectador quem é Reginaldo. Reginaldo. meu digníssimo amor, meu pretinho, Vai lá, continue com o Reginaldo. Também conhecido como bebê. meu neném. Não Neném. fala Agora isso em rede agora ele nacional, vai ficar pelo bem amor de chateado. É Ele um vai negão ficar- de 2 Ele- metros Não, de exatamente. altura. Acabando esse programa, tu vai ver o seu. Vai lá, continue com a história de Reginaldo. Quando ele foi lá para Salvador pela primeira vez, ele ficou muito surpreso, porque ele disse, gente, aqui em toda esquina tem o guincho, já tem lá a polícia, lá a gente chama de SET, né, o Serviço de Fiscalização, e em São Paulo a gente não vê isso. A gente vai passear o final de semana em São Paulo, é raríssimo a gente encontrar. E olha que o tamanho de São Paulo, se a gente for comparar Isso é com bairrismo, Salvador. isso é bairrismo. Bairrismo. Tá puxando a sardinha pro Mas lado. enfim, você está falando da questão da Cara, impunidade. Tá né? falando Ele do que vê ele na tá- rua. Ele tá te explicando. cutucando hoje, ele tá te cutucando. Então lá, pelo menos, Breno, sinto muito, Salvador, o negócio é forte, cara. É uma cidade linda, organizada. São Paulo tem muito que aprender com Salvador. Agora, pegando esse gancho, né? A gente tá falando, a gente até deu uma descontraída nesse assunto sério, mas é assim, tem um dado da Organização Mundial da Saúde, eles têm uma página na internet que mostra a quantidade de mortes por conta de acidentes de trânsito. Tá na tela para o pessoal que está acompanhando pela televisão ver. A cada 23 segundos ocorre uma morte nas estradas no planeta, tá? Não é dado do Brasil, no planeta. Então, você está vendo aí o pessoal que está vendo de casa, está vendo o cronômetro regressivo, né? 5, 4, 3, 2, 1, morreu uma pessoa vítima de acidente de trânsito. E aí começa de novo. Nossa, que Então, terrível. e aí tem 23. vários números aí. E o que acontece? Você para pensar, só durante o programa de hoje, o Redação Novo Tempo, baseado nesse dado, 156 pessoas morreram por conta de acidentes na estrada no mundo. Durante o Redação Novo Tempo. A gente não está nem no final, então ainda não foram 156, É assustador. mas está acontecendo. A cada 23 segundos uma morte. É muita gente, né? É assustador, é um dado assustador e que é necessário que todos compreendam também a sua... porque pode ser que você pense assim, eu não consumo bebida, né? Mas também os itens de segurança do seu carro, eles não estão de acordo. Eu tô com o item de segurança, não consumo bebida, mas também eu passo no sinal vermelho. Enfim, Sim. tem outros aspectos que vão somar para que isso se perpetue. Enfim, Exato. vai aumentar o valor, as taxas da bebida, mas também os itens de segurança são caríssimos para você manter um carro. Quando a gente fala enfim. da bebida, claro, Que é um- realmente é um gancho, chama atenção, mas isso que você disse é muito importante. Dirigir de chinelo, dirigir de salto, muito arriscado. Daí a mulher fala, estou acostumado a dirigir de salto. Uhum. O camarada também está acostumado a dirigir sob o efeito de um copo de cerveja, uma lata de cerveja, ele aumenta para uma garrafa, uma coisa mais pesada, enfim. Verdade. São vários, um carro sem manutenção, São itens, né? sem manutenção preventiva, lógico, acidentes acontecem, mas você negligenciar a manutenção do seu carro e deixar um pneu careca, o freio já desgastado, tudo isso a responsabilidade é tão grande quanto. Você está se colocando numa situação de risco. Mas não querendo defender essas pessoas, mas vocês acham que o custo da manutenção do carro, por ser alto, isso também não pode interferir? Aquela coisa de você fazer a revisão, não sei o Interfere, mas quê. quando você compra o carro, você está sujeito a isso. Você tem que andar com o carro em condições. Não tem condição de manter um produto, não só um carro, qualquer coisa. Não tem condição de manter, não pode ter, ué. Carro é Porque uma é como- família, né? que é como ué. diz. Aquilo que você citou lá Eu da não Europa, tenho carro, que não você... tenho dinheiro. Carro é uma Eu família. ando de Mas ônibus. você já me deu carona algumas vezes, não vem não, hein? De ônibus, né? Nada disso. A Então, carona com de motorista ônibus. particular aqui e tal. Porque quando você comentou sobre a Europa, das taxas serem mais baixas lá para poder você adquirir um veículo e enfim,
isso também eu acho que serve como incentivo para você manter aquilo ali em ordem. Sem dúvida. Quando as facilidades em países mais desenvolvidos são maiores, né? Você compra com mais facilidade, não se preocupa tanto com manutenção, porque a compra é tão fácil, é comum você ver carros abandonados em estradas, nem precisa ir para a Europa. A Guiana Francesa aqui, que está aqui do ladinho do Brasil e é um país europeu, né? É francês, é comum que as pessoas abandonem os carros que já não vale mais a pena consertar e comprar outro. Mas isso daí vai fazer parte da reforma econômica que o ministro Paulo Guedes está tentando lá com os pilares da economia, uma economia mais liberal. Mas daí demora, viu? Vamos ver o que vai dar nisso. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala que quase 5 milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego e se encontram na situação de desalento, esse é o termo. Além disso, a gente tem das consequências econômicas que o desemprego pode causar, ele gera problemas à saúde das pessoas. Esse assunto a gente discute daqui a pouco no Redação Novo Tempo.